2 Coríntios 4,16. Vamos lá? Quem não tem Bíblia, vai no telão. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas que não se vê, para que as que se vê, porque as que se vê são temporais, e as que não se vê são eternas. Pai, fala conosco hoje. Eu me rendo aos teus pés e te peço, fala conosco hoje, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Assenta. Olha para mim agora. Por favor. Escute. Todas as vezes que a gente observa as cartas paulinas, todo mundo sabe o que é isso. Foram as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, chamadas de epístolas paulinas. Mais e mais eu me identifico com esse escritor e grande apóstolo que foi Paulo. Diga: apóstolo Paulo, homem de Deus. Eu vou te explicar uma coisa aqui, mas você precisa prestar atenção para você entender o recado de Deus. O apóstolo Paulo está falando aqui sobre uma coisa que eu e você precisamos entender, para que nós não venhamos fazer o contrário do que ele fez, porque ele fez o certo e às vezes a gente faz o errado, e quando a gente faz o errado, nós estamos sem querer retendo as nossas bênçãos. O que é retendo? Engavetando. Quantas bênçãos estão retidas porque você tem tomado atitudes contrárias àquelas que o próprio apóstolo Paulo deixou escrito, nos ensinando o que você deveria fazer. E eu fico impressionado com a fé desse homem. Todo mundo sabe a trajetória de Paulo, o que ele passou, quem ele foi no passado. E eu já quero começar a palavra dizendo para vocês que você não tem mais passado. Paulo, antes dele se converter, era um homem ruim, perseguia crente, arrastava presos, cristãos presos para Jerusalém. Paulo tinha um emprego muito bom no império, mas quando ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, ele permitiu ser transformado. Escute aqui, que aí vai a primeira palavra. Porque irmãos que estão dentro das igrejas há muitos e muitos e muitos anos ainda não foram transformados. Sabe por quê? Porque Jesus tocar, Ele toca em todo mundo. Falar, Ele fala com todo mundo. Fala comigo, fala com você. Mas você só pode ser transformado, só pode ter a sua vida mudada se você permitir ser transformado, se você deixar ser transformado, se você permitir dizer: eu quero ser transformado, eu quero ser de perseguidor a perseguido. Então, se você ficar, digamos assim, acomodado com a vida que você vive, mesmo já sendo conhecedor da palavra, Deus não pode fazer nada a não ser te olhar e esperar uma decisão sua, esperar você abrir os olhos, criar coragem, tomar uma atitude e falar: eu vou mudar de vida, eu vou mudar de postura, eu vou seguir em frente, porque eu sei que o meu Redentor vive, como disse Jó, e logo se levantará para me dar a vitória.
escute. Você sabe o que é uma luta? Eu falei um pouco dessa palavra domingo passado e vou dar continuidade hoje. Quem passa lutas aqui? Mais alto. Pois agora eu vou te falar o que é luta. Mais ou menos, que o tempo não dá. Saindo um pouco de Paulo, indo lá para o Velho Testamento. Entendeu? Jó. Todo mundo sabe o que aconteceu com Jó. Todo mundo sabe que o diabo chegou perto da presença de Deus e falou que se Jó perdesse tudo que tinha, Jó ia blasfemar contra Deus. Jó era rico, temente, fiel, perdeu família, perdeu bens, perdeu tudo e não blasfemou. E o diabo, esse mesmo demônio que vive te perseguindo para você sair da presença de Deus, retornou à presença de Deus e disse: olha, ele só não blasfemou contra o Senhor, porque o Senhor não deixou tocar nele. O Senhor falou: então você vai tocar nele, mas você não mata ele, que a vida dele é minha. Já começa aí, a sua vida é do Senhor. De repente, muitas coisas estão acontecendo na sua vida com a permissão de Deus, porque Ele tem algo grande, glorioso e poderoso para você. As coisas da nossa vida, quando acontece a mandado de Deus, pode acontecer com a permissão dEle. Nem tudo, mas muitas coisas. Mas escute, de repente Jó colocou o diabo colocou uma lepra, e Jó leproso, aquela luta, como as feridas grudavam no seu corpo, Jó teve que tirar a roupa, ele teve que ficar nu, e a palavra de Deus ensina que o único amigo que sobrou para ele foi um caco de telha onde ele se coçava. Jó era um homem cercado de amigos, muitos amigos, porque ele era rico. Quando se tem muito dinheiro no mundo de hoje, se tem muitos amigos, já percebeu isso? Mano, não é só nessa época não, naquela época também. Jó, quando era cheio da grana, tinha não sei quantos bois, jumentos, camelos, casa boa, muita fazenda, cheio de amigos, churrasco, comida, todo mundo ia para a casa dele. Quando ele perdeu tudo, não sobrou ninguém. Todo mundo ficava olhando Jó de longe, porque a lepra na época era a pior doença, uma doença que levava o povo a ser discriminado. Quem tinha lepra tinha que ficar afastado. Jó perdeu filhos, perdeu saúde, perdeu tudo, mas ele não perdeu o principal, aquilo que eu não posso perder e o que você não pode perder. Irmãos, a gente pode perder tudo, que a gente levanta e respira de novo, mas se você perder a presença de Deus, aí tu está enrolado. Então você pode perder amigos, você pode perder quem for, pode perder gente que você achava que não ia te trair, vai virar as costas para você, não importa. O importante é que aonde você for, a presença de Deus vai junto com você. Enquanto a presença de Deus estiver indo com você, você pode declarar que a vitória é sua. Mas se perder a presença de Deus, não adianta nem tentar. Imagina Jó naquele momento e só sobrou a mulher dele. E eu imagino que ele pensou: pelo menos ela vai me dar uma palavra de consolo. E sabe o que ela fez? Ela virou para Jó e falou: homem, tu está arruinado, você perdeu tudo, perdeu dinheiro, perdeu família. Será que você não está vendo que o nosso Deus, o seu Deus, virou as costas para você? Então amaldiçoa o teu Deus e... Ela falou: amaldiçoa o teu Deus e... morre. E a Bíblia diz que Jó olhou para ela, e parece que aquela palavra maldita que a mulher lançou sobre ele deu uma força para ele.
Irmãos, aquela palavra de maldição que ela lançou sobre Jó, ao invés de fazer ele ficar mais fraco, fez o homem ficar forte. Por que você não pega as lutas que você passa, traz para o seu lado e fica forte cada vez mais? Ei, quando ela falou aquilo, ele estava sentado no meio das cinzas e do pó. Quando ele viu ela distanciando, um tiro de mais ou menos umas 200 pessoas. A Bíblia diz que Jó foi levantando, caindo pedaço de carne, cheio de ferida. Aquele homem nu, derrotado aos olhos humanos, ficou de pé, arrumou forças e disse: o meu Redentor vive, e logo se levantará sobre a terra. Está na hora de você dar um jeito, de levantar das cinzas e do pó, de arrumar forças. Está na hora de você dar um jeito, de sacudir a poeira, dar a volta por cima, porque o Deus que você serve é vivo. Ele não vai permitir que essa luta continue por muito tempo. Que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre. Levante a mão e glorifica! Glorifica Ele. Seja a glória, seja a força e o poder. Amém. E eu imagino Deus olhando para Jó e falando: isso. Eu avisei para o diabo, eu avisei para o cão, que não adiantava mexer com Jó, porque eu conheço os meus escolhidos. Deus só aceitou o desafio que o diabo impôs, porque Deus conhecia os Jó, que era o escolhido. Assim como Ele conhece você. Se Ele está permitindo essa luta, é porque Ele te conhece, e Ele sabe que você não vai blasfemar, Ele sabe que você não vai largar a presença dEle, mas Ele sabe que você vai pegar essa luta e vai fazer dela um motivo de crescimento. Olha para quem está do seu lado, pega essa luta, pega essa perseguição, diga: pega essa decepção e faz dela um motivo para ter vontade de crescer. Amém? Para, segura um pouco. Começaram a entender agora o que é luta? Agora eu te pergunto: o que você tem passado é luta? É, né? Não é igual de Jó. Pegou na alça de 10 caixões seus filhos, ficou leproso, perdido. Mas vamos lá, milhares de anos depois, escuta essa. Deus chamou um homem chamado Saulo de Tarso. Diga: Saulo de Tarso. Diga: apóstolo Paulo. É o mesmo, é a mesma pessoa. E ele começou a servir a Deus de uma maneira tão grande que ninguém segurava ele. Ninguém, nem prisões segurava Paulo. Certa feira ele disse assim na Bíblia, para mim não, na Bíblia, que eu me contento nas prisões. Ninguém aqui se contenta em ser preso, porque Paulo era preso injustamente, mas na prisão ele tinha um motivo para falar mais de Deus. Eles falam: o que a gente faz com esse homem chamado Paulo? Porque se prende ele evangeliza os presos. Se deixa ele solto, ele evangeliza Samaria, Judeia, Galileia, Éfeso, Roma, Gálata, Corinto. Ele vai para tudo quanto é cidade evangelizar. Como é que faz com um homem que se prende? Ele evangeliza a cadeia, e solto, ele evangeliza as nações. A única solução era matar. Era? Mas escute,
Você já viu aquelas perseguições? Só um pouquinho, mais baixinho um pouquinho. Já viu aquelas perseguições que a gente passa às vezes? Eu falei isso aqui domingo passado ou quinta, não sei. Que às vezes você passa perseguições e às vezes não é só lutas com coisas, mas com pessoas que emprestam a vida para o diabo só para poder ser canal de maldição na sua. Você já reparou que tem lutas que você passa em que as pessoas, elas não se contentam só em te matar, em matar os seus sonhos. Elas não se contentam só com isso. Antes de matar os seus sonhos, primeiro ela quer cortar os seus dedos, depois quer cortar as suas pernas, quer ver você sangrando, quer ver você gemendo, quer ver você doente, sentindo dor, para depois executar os seus projetos. É o que acontecia com Paulo. Paulo tinha perseguidores que tinham tanta raiva dele, que eles falavam assim: nós vamos matar ele, mas antes, leva ele e dá nele uma quarentena de chicotadas. Escute para o povo entender. O que quer dizer uma quarentena de chicotadas? 40. Mas eles costumavam dizer assim: dê 40 menos uma, para virar 39. Porque 40 chicotadas era o limite máximo de chicotadas que podia dar. Então eles falavam: dê 39, porque aí não passou do limite, aí depois eles podem recomeçar do zero. Teve uma vez que eles prenderam Paulo, e eles falavam: dê 4 sessões, 4 quarentenas de chicotada nele, só porque ele está temando e está pregando. Agora imagina, 4 quarentenas chicotadas. O chicote naquela época era feito de couro de jumento ou de carneiro, e eles deixavam aquele negócio curtir, e dentro daquele couro eles colocavam um pedaço de pau fino, ou às vezes um pedaço de metal dentro daquele couro, mais ou menos desse tamanho, e nas pontas tinha ossos ou pregos. Ou seja, eles davam aquelas chicotadas para poder, quando eles puxassem o chicote, vir carne junto, pedaço de carne. Fizeram isso com Paulo simplesmente porque ele aceitou Jesus e falou: a partir de agora eu vou servir a ele. E sabe o que ele falou? Quem quer saber? Sabe qual foi a resposta de Paulo para servir de exemplo para mim e para você? Olha o que ele falou: por isso temos, porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior se renova. No outro versículo ele falou, mais profundo ainda: porque a nossa leve e momentânea tribulação. Gente, escute: 4 quarentenas de chicotadas, ou seja, quase 200 chicotadas. E o homem ainda vira para todo mundo e fala: a minha leve e momentânea. Ele chamou aquilo de leve. Tem muito cristão que está abandonando o evangelho do Senhor Jesus por muito menos. Tem muito cristão que está trocando Jesus por um copo de cachaça. Tem muito cristão que está trocando Jesus por uma luta desse tamanhozinho. Olha o que Paulo falou: eu estou sendo chicoteado, mas a nossa leve tribulação vai produzir eterno peso de glória. E muitos hoje: pastor, o quê? Eu não aguento mais. Aguenta. Aguenta. Se você é escolhido, aguenta. E você é. Se você ama o Senhor, aguenta. Você não tomou nenhuma chicotada ainda. Aguenta. Mas escute, olha para mim. A luta, toda ela, para começar, e tem hora para... Vocês entenderam? Desse lado, essas lutas, essas chicotadas que a vida te dá, tem hora para começar e tem hora para
Tem hora para começar desse lado, tem hora para... Em contrapartida, as bênçãos que Deus tem para você, a unção que Ele tem para a sua vida, tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. É daqui para o céu, para o dia da volta dEle. E ao que está sentado sobre o trono, e ao que vive para sempre, sempre, seja a honra, seja a glória, seja a honra e o Deus. poder. Amém. Escute. Você faz isso? Você tem coragem? Porque Deus, escute essa, Ele, desculpa o palavreado, Deus não tem compromisso com pessoas, com homens frouxos, que tem medo de luta, que tem medo do diabo, que tem medo de expulsar demônio, que tem medo de assumir. Deus tem compromisso com homens e mulheres que estão dispostas a dar a vida, se necessário for, por amor a Ele. Eu tenho certeza que aqui tem um grupo, ou seja, aqui tem uma centena ou mais de pessoas que são dispostas a pegar o diabo, esfregar o focinho dele no chão. Satanás, na minha vida você não toca mais, porque hoje eu entrei na era do recomeço. Eu estou recomeçando uma vida nova. Escute, não precisa você esquecer as lutas que você passou. Não precisa você esquecer as lutas que você passou, porque essas lutas que você passou podem ser que vão servir de testemunho no futuro. Mas as lutas que você passou, você vai lembrar delas e não vai permitir que elas doam mais em você. Porque luta a gente não esquece, a questão é que você vai lembrar e não vai mais doer aqui. É preciso que você lembre de onde que você veio, lembre das lutas, lembre dores, porque no dia que Deus te tirar você de cauda e te colocar por cabeça, eles vão te ver onde Deus te colocou e vão ter que aplaudir a unção, a ação de Deus na sua vida. É forte isso, mas é verdade. Tem pessoas aqui que têm passado tanta luta, e não é só com o diabo, é com o ser humano que empresta a vida para o diabo. E tem ser humano que nem precisa emprestar a vida para o diabo, são ruins de natureza, e não quer converter, aí fica pior ainda. E nem sempre eles são ímpios, estão lá no mundo. Na maioria das vezes se disfarçam de crentes. Sabe como é que você faz? Fique quieto. Deixa Deus trabalhar. Fique quieto. Pastor, mas está falando. Fique quieto. Já viu quando você vai orar e começa a questionar com Deus e parece que o céu está em silêncio? O que já aconteceu com você aqui? A gente está passando uma luta e você vai orar e parece que Deus está calado, o céu está em silêncio. Levante a mão. Sabe, meu Deus, mas não tem resposta. Calma. Lembra do hino da Cassiane? Quando ele fica em silêncio, é porque está. Eu, quando estou passando uma luta, uma perseguição, e eu vou orar a Deus, eu percebo que o céu está fechado, parece que Deus está em silêncio. Agora eu aprendi a não ficar perguntando: Senhor, tu me abandonaste? Não, eu aprendi. Quando ele está em silêncio, é porque ele está trabalhando. E quando ele começa a trabalhar e a vitória começa a chegar, você vai se surpreender com o que ele vai te dar. É muito maior do que aquilo que você tinha projetado.
Quando Deus começa a trabalhar, Ele não há limite. Escute, Deus escuta e vê todas as orações. Agora, responder é uma outra questão. Quem ora? Sabe qual às vezes é a melhor resposta? Escute, que você dá quer dar um tapa na cara do diabo e fazer ele rodar na sua frente? Enquanto o diabo está louco aí para você ficar desesperado e morrer espiritualmente, sabe o que você faz? Você vai ficar mais firme e vai orar e vai glorificar e adorar o Senhor. Você está esbofeteando Ele, porque Ele está dizendo: eu estou lutando e Ele está adorando o Deus dele. A melhor forma de você provar para o diabo quem você é você ficando mais firme, adorando mais e orar. Mesmo que o silêncio de Deus seja evidente, fica tranquilo, Deus está em silêncio agora, mas quando Ele começar a agir e a te levantar, ninguém mais te segura, crente. Ninguém te segura. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, joga a mão para cima. Diga: obrigado, Senhor. Minha Bíblia ensina que Ele é grande. Ele é tão grande que os pés dele estão dentro dessa igreja nessa noite, e o seu rosto estão acima das nuvens, está no céu, e os anjos voando em volta dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Escute, às vezes vai acontecer de você passar algumas coisas e Deus fazia assim no início. Mas meu Deus, nem mais nem menos. Porque a gente quer ouvir a voz de Deus todo dia, não quer? Falando aqui, não quer? Não é bom a gente ouvir todo dia? Mas tem dia que Ele não vai falar não. Tem dia que Ele vai fazer assim, ó. E você vai dizer: mas o quê? Que isso, meu Deus? Eu quero a vitória. O meu relógio não adianta, mas também não atrasa. Assim diz o Senhor: no momento certo, quando Ele começar também a falar, quando Ele começar a te usar, sai da frente, Satanás, porque você vai ser uma dinamite, uma bomba na mão de Deus, para um grande avivamento chegar nessa cidade de Araguari. Pera, o silêncio de Deus não dura eternamente. Amém? Vocês sabem qual foi o apóstolo mais difícil de matar? Porque Paulo passou isso tudo aqui, mas morreu. Quando chegou o dia, ele não morreu porque homens mataram, ele morreu no dia que Deus permitiu. Aí cortaram a cabeça dele. Existe um que eles não conseguiram matar ele. Não é porque ele era melhor do que Paulo ou pior, não. Eu não sei. O nome dele era João. Diga: João. João foi aquele amigo em que, enquanto muitos se esconderam, ele estava ali. João foi aquele amigo que eles tentavam matar e não conseguiam, até que um dia eles tiveram que deixar João isolado na ilha de Patmos, aonde ali Deus deu para ele a maior de todas as revelações da Bíblia, que foi o que? Apocalipse. Aí a Bíblia não fala como foi a morte de João. Mão de homem.
João era aquele apóstolo que o rei Herodes lutava para matar e não conseguia. E certo dia ele teve que ouvir da boca desse apóstolo dizendo: você vai dar glória a Deus, rei Herodes, ou você vai permitir que os bichos comem o seu corpo? Rei Herodes morreu comido por bicho por não dar glória a Deus. Quantos aqui nessa noite podem dar um glória a Deus? O mais alto que você já deu em toda a sua vida. Aí, eu me lembro na Bíblia, de ler na Bíblia, de um episódio que eles tentaram matar o apóstolo João. E eu já contei isso aqui mas sempre é bom lembrar. O dia que prenderam o apóstolo João, o rei mandou pegar um tacho enorme e esquentar o óleo, o azeite. Mandou colocar fogo embaixo e esquentar. E quando o azeite já estava bem quente, o rei falou assim: esquenta 7 vezes mais. Aquele azeite ficou tão quente que o que colocasse lá dentro torrava na hora. Quem já leu isso na Bíblia? Você já viu quando você vai fritar um salgado, que o óleo não pode estar nem quente demais e nem frio? Ele tem que estar no ponto. Se ele estiver frio, encharca. Se ele estiver muito quente, não cozinha por dentro. É assim? É assim? Cadê as cozinheiras aqui hoje? Viu como é que eu entendo do negócio? Mas no caso de João, escute essa: eles esquentaram aquele óleo que não tinha jeito. Não tinha jeito. O negócio estava muito quente. Quando você vai fritar uma coxinha na gordura muito quente, você joga lá, ela já começa a fritar. Em menos de 30 segundos ela já está morena. O azeite estava tão quente que se colocasse um pedaço de carne lá, ele torrava na hora. Pegaram o João e jogaram de cabeça para baixo, dentro daquele tacho. E saiu todo mundo correndo. E marcaram no relógio. Vamos contar 30 segundos. E vamos lá ver. Ele vai torrar, vai estar desse tamanhozinho, todo torrado. O grande apóstolo, servo de Jesus Cristo, foi morto no azeite do rei Herodes. Ah, é? De repente, quando eles chegam lá perto, o azeite estava muito quente. Quem é que levanta de lá? João. Pastor, apóstolo, mas o azeite não estava quente? Estava. Alguém perguntou para ele: João, você não morreu com azeite quente do rei? E imagina ele perguntando: morrer que jeito? O azeite do rei está quente, mas mais quente do que esse é o óleo que está dentro de mim. É o azeite do Espírito Santo. Amado, vem, e então vem. Amado, vem. Mais quente do que o diabo é o poder do Espírito Santo.